Infere-se do texto que na década de 50 as mulheres começaram a ingressar no mercado de trabalho remunerado. Então, olha só, na década de 50, o texto mostra pra gente que as mulheres começaram a ingressar no mercado de trabalho. Começaram não, terror. Porque pelo verbo cresceu, a gente já sabe então que ainda antes da década de 50 já havia. E aí você percebe a interpretação por vestígios. Então eu tenho um vestígio aqui, ó, cresceu a participação. Então o texto está me mostrando que não começou agora a participação, não. Cresceu a participação, aumentou aquilo que já acontecia. A participação feminina no mercado de trabalho. Ah, terror, realmente. Então o verbo começaram já mostra pra gente o vestígio de que está errada a afirmação. Legal, cara. Alternativa B. Na década de 50, as mulheres começaram a ser bem remuneradas no mercado de trabalho. As mulheres começaram a ser bem remuneradas no mercado de trabalho. O texto falou sobre essa remuneração muito boa? Será que o texto falou sobre isso? Não. O que o texto toca aqui, que ele fala, é que, nesse caso aqui, ó, as quais exigiam das mulheres certa qualificação e, em contrapartida, tornavam-nas profissionais remuneradas. Se tivesse aqui, ó, bem remuneradas, eu teria ali, então, no texto, literalidade, marcando para a gente ali que seria a correta afirmação. Porém, começaram a ser bem remuneradas no mercado de trabalho? Não. Aqui mostra que elas passam a ser remuneradas. Ah, sim, show de bola. Vamos então à alternativa C. Na década de 50, as mulheres conquistaram o direito de exercer determinadas profissões. Bom, terror, nesse caso, então, olha só. Veja a escolha vocabular na alternativa C. A gente pode ficar na dúvida, né? Olha só, na década de 50, então, as mulheres conquistaram o direito de exercer determinadas profissões. Bom, a gente sabe que as mulheres, elas realmente, né, passaram a exercer algumas atividades, como acontece aqui, ó. Na década de 50, cresceu a participação feminina no mercado de trabalho, especialmente no setor de serviços de consumo coletivo, em escritórios, no comércio e serviços públicos. Surgiram então mais oportunidades de emprego em profissões como enfermeira, professora, assim assado. Beleza? Legal, terror, tranquilo. Então, nesse caso aqui, eu poderia pensar que na década de 50 as mulheres conquistaram então o direito de exercer determinadas profissões. De certa forma, elas realmente conquistaram, de certa forma, elas estão exercendo determinadas profissões, correto? Cara, correto. Poder, de maneira geral, ter esse pensamento, não é? Cara, até que sim, cara, até que sim. Beleza. Então, vamos analisar aqui o próximo. As mulheres, então, alternativa D, começaram a seguir determinado caminho que influenciou a sua relação com a vida doméstica. Poxa, cara, olha só, terror. Cara, entre a alternativa C, elas conquistaram o direito de exercer determinadas profissões. Caraca, terror, realmente elas conquistaram esse direito, cara. Poxa. Alternativa D, elas começaram a seguir determinado caminho que influenciou a sua relação com a vida doméstica. Mudou o status social da mulher. Caraca, terror. Entre essas duas afirmações, cara, eu pergunto para você, entre essas duas afirmações, qual está mais dentro do texto? O terror. Sem dúvida, alternativa D de dado. Aí, moçada, você naturalmente fica na dúvida se a banca, né, a banca CESP pede por alternativas, esse tipo de afirmação, conquistaram o direito, ela não colocaria, por exemplo, numa afirmação só, pura e simplesmente você colocar certo e errado. Porque, de certa forma, você poderia entender, elas conquistaram o direito. Mas quando você vê a alternativa D, começaram a seguir determinado caminho que influenciou a sua relação com a vida doméstica. Sim, a preocupação dos outros, né? Falam, não, agora vai abandonar a família, coisa assim, né? Aí você pensa o seguinte, opa, a alternativa C, então, que está errada, por quê? Aí eu consigo achar um fundamento. Não é só para julgar como certo e errado. Então, conquistaram aqui, vai dar a noção de quê? De que elas lutaram por isso. E no texto não se falou que a mulher lutou para conquistar assim assado. Então faz subentender que ela lutou por isso e aí elas conquistaram o direito. Aí a gente consegue livrar-se da alternativa C e perceber melhor a alternativa D de dado. Então olha só, a alternativa C a gente elimina por isso e aí a gente tem, olha, começaram a seguir determinado caminho que influenciou a sua relação com a vida doméstica.
E você percebe, a participação feminina cresceu, essa tendência demandou maior escolaridade feminina, as mulheres começaram então a se dedicar ao estudo, provocou sem dúvida mudanças no status social das mulheres. Aí vem os argumentos, né, falando da preocupação, como é que ficaria a família agora e tal, ameaças não só à organização doméstica, como também à estabilidade do matrimônio. Então começaram a seguir um caminho que naturalmente isso acabou provocando essa influência na sua relação com a vida doméstica. Concorda comigo? Poxa, Terror, realmente, alternativa D, cara, batata, tranquilo. Ô, Terror, vem cá, mas se cai essa afirmação aqui da alternativa C, cara, muito provavelmente, se a banca quer, né, essa alternativa C, se for só para você julgar como certo e errado, sinceramente, se ela coloca só essa afirmação, olha, na década de 50 as mulheres conquistaram o direito de exercer determinadas profissões. Se você for ler, né, ali, só para julgar como certo e errado, não daria para você falar que está errada a afirmação. Até poderia entender como certa, tá legal? A banca colocando isso seria muito frágil. A questão, a afirmação seria muito frágil. E possivelmente a banca poderia até anular a questão. Porque é só de julgamento de certo e errado. Então, agora aqui, em marcação de alternativas, por isso que é muito importante, quando há o seu concurso de marcar alternativa, você também perceber a marcação de alternativas. E aí você nota, peraí, a alternativa D, cara, está linda. Está dada pra gente, ela é a correta. Está literal no texto. Alternativa C, cara, eu tenho que achar uma brecha nisso. Você acha a brecha na interpretação, mostrando a ideia de conquistar o direito, como se ela tivesse lutado por esse direito e tal, não que a mulher não tenha feito isso, mas o texto não traz isso. Concorda comigo? O texto não traz isso. Ah, sim, Terror. Então, ficou frágil a afirmação da letra C. Então, a alternativa D, ela é mais substancial e é ela a alternativa correta. Tudo bem? Ah, Terror, mas se fosse a afirmação só de certo e errado, fragilidade na afirmação, a banca seria contestada e muito provavelmente ela teria que anular a questão. Tá legal? Beleza! Porque no julgamento de afirmação como certo e errado, a banca tem que ser mais categórica, tem que ser mais precisa na escolha vocabular. Tá? Beleza, então gerou dúvida, a banca acaba anulando a questão. Alternativa as mulheres superaram os preconceitos que as impediram de ingressar no mercado de trabalho remunerado? Superaram os preconceitos? O texto falou que havia preconceitos ali. Até hoje, né, há muita rebarba, inclusive, nisso, né? Até hoje ainda há muito preconceito. Concorda comigo? Então, não é algo que até hoje já foi solucionado. Por isso, errada a alternativa é. Tranquilinho? Maravilha, show de bola. Meus amigos, para evitar que a nossa aula fique, o nosso bloco fique muito grande, a gente dá mais uma paradinha, porque a gente teve 2 textos lidos, né? A gente dá mais uma paradinha e já já a gente volta. Vamos lá.